Olá pessoal, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Eu recebi os trabalhos, né, finalizei as notas de vocês e eu queria trazer mais algumas informações sobre aquilo que eu já venho falando com vocês nas últimas aulas, que é a questão da história do teatro, principalmente no Brasil. Então hoje eu queria trazer informações sobre o teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo é esse teatro atual. Atual não é só hoje, mas dos últimos 50 anos, da década de 60, da década de 70, que é a referência. Então, o teatro da década de 60 e 70 é a base para o teatro que a gente tem hoje. Por isso que ele é chamado de teatro contemporâneo, porque traz essas informações, essas características que ainda são usadas. É um teatro mais livre, por isso que ele é chamado de teatro contemporâneo. Ele é mais livre, ele dá mais liberdade para as pessoas manifestarem é, seus, seus sonhos, suas expressões. Esse teatro contemporâneo dos últimos 40 anos aí, ele dá essa liberdade para o artista. Então ele começa, né, com estilos muito próprios, né, os estilos teatrais atuais. Então nós temos aí alguns tipos, né, tem o teatro do absurdo, tem o teatro jornal, o teatro invisível, o teatro do oprimido. Quero ficar basicamente com esses quatro hoje aí para vocês. Então, primeiro, o teatro do absurdo. Né? O próprio nome já diz aí. É um teatro que não está muito preso à realidade, a uma sequência lógica. A pessoa tem que ir para o teatro já sabendo o que ele vai ver. Que não vai ter algo assim, começo, meio e fim organizado, não é uma história, né, bem marcada, bem pontuada, como assim, com vilão, como a gente vê nas novelas, nas séries aí pela Netflix da vida. Não, nada disso. O teatro do absurdo ele foi criado nos anos 60, né? Tá aí pelo húngaro Martin Esslin, e o ponto central é os aspectos inesperados da vida. Então, ou seja, é uma alternância de elementos cômicos, trágicos, um jogo de palavra, né? Os quadros não são necessariamente conectados, são esquetes, são apresentações, movimentos no palco, histórias que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, né, onde valoriza-se o movimento cênico, a construção cênica, ou seja, a construção da cena, aquilo que o ator está falando, a historinha que ele contou ali, não necessariamente vai ter ligação com o que vai vir a seguir. Então era um estilo de teatro experimental também chamado, né, que foi muito valorizado, porque as pessoas falavam o que eles queriam, mas com outras palavras, usando um jogo de palavras, insinuações, e eles passavam as informações que ele queria. Então o teatro do absurdo ele ficou ligado também a esses outros estilos, porque eles vieram no mesmo momento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, foi momentos de luta, momentos de dificuldades, de governos que estavam comandando o país naquele momento e impediam os artistas de se expressarem livremente. Então, um desse estilo foi o teatro jornal. Então, ele foi uma resposta estética. O teatro jornal, eles costumavam criar suas histórias baseado naquilo que o governo ou quem estava no comando naquele momento, igual aqui no Brasil, na década de 60 e 70, que era a ditadura. Então, aquilo que eles não liam nos jornais, eles contavam nas peças de forma assim bem disfarçado. Então, eles ensinava-se o que se perdeu nas notícias. Aquilo que estava ali nas entrelinhas, eles usavam aquilo para construir a informação que eles queriam, com comédia, fazendo graça, fazendo rir, mas eles davam o recado deles. Aqui no Brasil teve um grupo famoso nos anos 70 que chamava Asdrubal trouxe o trombone. E eles faziam muito isso. Eles faziam graça, contavam histórias, mas no meio daquilo ali tinha coisa muito séria. Eles faziam muitas denúncias. Então era aquilo que não estava na televisão naquele momento, não aparecia no Jornal Nacional. Eles traziam essa informação.
Outro estilo de teatro dessa época era o teatro invisível. O teatro invisível, a diferença básica dele é que a peça que era apresentada, ela não era apresentada num palco de um teatro. Eles usavam o local aonde a história poderia acontecer. Exemplo dessa imagem aí. Então, se a história era de pessoas andando num ônibus, eles ensaiavam e entravam dentro de um ônibus aí do serviço urbano e apresentavam a peça dele. Tem uma peça no Brasil que foi dos anos 90 que fez muito sucesso, que era o livro de Jó, né? A história de Jó, lá da Bíblia. Só que como eles contam a história do Jó doente, eles apresentavam a peça dentro de um hospital abandonado, de um hospital velho, desativado. Então eles alugaram o espaço, aí a pessoa comprava o ingresso, entrava e eles iam andando pelos corredores, usavam os quartos, os leitos, sala de cirurgia, o que fosse, e a plateia ia andando junto. Então é uma característica do teatro invisível. Então ele é realizado sempre no local aonde aquela situação está acontecendo. Né? Exemplo, se fosse num presídio, eles davam um jeito de apresentar lá, contando a história de presos e por aí vai. Então, foi um estilo de teatro que se desenvolveu nos anos 70 e 80, principalmente. E, para finalizar aí, o teatro do oprimido, que esse é o mais importante, foi o que teve mais voz, né, em busca da democracia no Brasil, na luta contra a ditadura, né, e tentava trazer o teatro para as classes menos favorecidas, né, nas comunidades mais pobres, eles levavam essas peças para as pessoas. Então, foi muito importante na década de 70 que foi essa transformação da forma como apresentar a peça, o diálogo que eles construíram, ok? Então essas são as informações dessa parte da história do Brasil na construção da arte do teatro, que a gente ainda vai ver um pouco mais também, ainda eu acredito, esse ano, ok? Um abraço, tudo de bom, depois vocês vão ver lá as notas, qualquer dia a gente se vê.